Irmãos, vale a pena temer a Deus? Será que vale realmente a pena crer em Deus e temê-lo? É verdade que muitas vezes nós podemos levantar essa pergunta no nosso coração. Muitas vezes nós vivenciamos situações na nossa vida que nós levantamos essa pergunta dentro de nós. Será que vale a pena realmente temer a Deus? Às vezes quando a dor chega, às vezes quando pessoas à nossa volta que não temem a Deus, parece que a vida delas está muito melhor do que a nossa, e por N outras circunstâncias nós podemos levantar no nosso coração essa pergunta: será que vale a pena realmente temer a Deus? E essa é uma crise que não apenas alcança a nós, mas também o salmista, ele vai partilhar conosco dessa mesma crise que ele estava vivendo sobre sua fé. Uma crise que o levou a questionar: realmente, será que vale a pena eu temer a Deus? E é sobre isso que eu quero meditar com você no Salmo 73. Abra comigo a sua Bíblia. Salmo de número 73. Ao invés de lê-lo totalmente, eu vou ler primeiro os 3 versículos iniciais e depois, ao longo da pregação, nós vamos lendo o restante, tá bom? Então, acompanhe a leitura, primeiros 3 versículos. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Vamos orar? Deus nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nós o fazemos com a devida reverência e temor, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, Pai. Ó Deus, aquieta o nosso coração nesse momento. O Senhor conhece a mim, conhece a cada um dos meus irmãos. Sabe as reais motivações, ó Pai, de cada um de estar aqui nessa noite. Que o Senhor, ó Pai, possa levar o nosso coração cativo ao Senhor. Livra da nossa mente, do nosso coração, toda a distração, tudo aquilo que possa ser empecilho para compreendermos a Tua bendita e preciosa palavra. Que apesar de nós, ó Pai, o Senhor possa nos encher nessa noite. Que Teu Espírito venha falar poderosamente ao nosso coração. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A convicção do salmista aparece no primeiro versículo. Ele vai dizer assim: de fato, com efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Essa era a convicção do salmista. Deus é bom para com o seu povo. Deus é bom para com seus filhos. Essa era uma convicção que permanecia no coração do salmista, de Asaf. E essa certamente é uma convicção que está no meu e no seu coração. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom para com seus filhos. Ele nos trata como seus filhos. Asaf logo inicia falando a convicção que reinava no seu coração. Só que circunstâncias da sua vida levaram a sua fé, levaram essa convicção que ele tinha dentro de si ser abalada. Ele diz: quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu me desviasse. Aconteceu determinadas circunstâncias na vida de Asaf que fizeram com que essa convicção, essa fé que ele tinha de que Deus era bom para com seus filhos, fosse abalada. Qual era essas circunstâncias? O que aconteceu na vida de Asaf para que essa certeza do seu coração fosse chacoalhada, fosse balançada? E a resposta está no versículo 3. Ele vai dizer: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos.
Isso levou Asaf a ter a sua convicção abalada, a saber duas coisas. Quando ele voltou os seus olhos para as pessoas arrogantes, em outras palavras, para os ímpios, ele tirou os olhos de Deus e voltou os olhos para as pessoas. Tirou a sua perspectiva eterna e olhou para as coisas transitórias dessa vida. Não colocou apenas os olhos nas pessoas, nos arrogantes, mas ele diz também, ao ver a prosperidade dos perversos. Além de olhar para as pessoas, tirar os olhos de Deus e colocar os olhos nas pessoas, ele ainda tirou seus olhos das coisas eternas e colocou nas coisas transitórias e passageiras. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, ou seja, como sendo eles maus, prosperam nessa vida. Ao tirar os olhos do alto e colocá-los nessa terra, a convicção, a fé do salmista, ela foi abalada. Asaf, ao escrever esse salmo, ele está compartilhando como vivenciou essa situação conosco. É uma situação que já havia passado da sua vida, mas ele partilha conosco a sua luta. Ele vai partilhar conosco como a fé dele, e assim também como a nossa fé pode ser abalada quando nós movemos o nosso olhar de cima para baixo. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, do 22 e 23, o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Os olhos são a lâmpada do nosso corpo. A partir deles, nós absorvemos tudo à nossa volta. Jesus estava falando que se nós olharmos para as coisas com olhos maus, em trevas, todo o nosso corpo estará em trevas. O que Jesus estava querendo dizer é como nós olhamos para as coisas à nossa volta, a partir de uma perspectiva eterna ou de uma perspectiva mundana. Como nós analisamos as coisas à nossa volta, como nós lidamos com as coisas à nossa volta. Se nós olhamos para tudo, se nós olhamos para a nossa vida como sendo essa vida a vida boa, nossa fé será abalada. Por isso que Jesus falou, os olhos são a lâmpada do corpo. O versículo 4 e 5, Asaf vai partilhar conosco como ele olhava e como ele começou a olhar para essas vantagens do mundo, para essa prosperidade mundana. Olha só o que diz, versículo 4 e 5, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Asaf vai olhar para a vaidade, o corpo deles é forte, é luminoso. Asaf volta os seus olhos para as coisas vãs dessa vida. Ele fala, eles estão sempre tranquilos, eles não são afligidos como nós, ou seja, nós estamos ralando para trabalhar, para tirar o nosso sustento, e eles tranquilamente aumentam as suas riquezas, como ele vai falar no final também do Salmo. Nós estamos aqui ralando para tirar o sustento de cada dia, e eles, sendo maus, vivem de forma tranquila, de forma mansa. Não têm as mesmas preocupações que nós, eles podem gozar das coisas dessa vida, usufruir de bem mais coisas do que nós. Ele começou a olhar, o salmista, o crente, ele começou a olhar para as vantagens desse mundo, para a vaidade e para o lazer, para o entretenimento. Nos seguintes versículos, do 6 em diante, ele vai voltar os seus olhos para o caráter dessas pessoas. Do 6 ao 9, ele diz assim, daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias.
motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Em outras palavras, são soberbos, violentos, avarentos, cobiçosos, maliciosos, maldizentes. Eles buscam a glória para si. É esse o caráter dessas pessoas. E ele entrou em crise. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, como pode pessoas com esse caráter viverem uma vida tão boa como eles estão vivendo? E eu que temo o Senhor, eu que me esforço para buscar ao Senhor em cada um dos meus caminhos, eu vivo de forma tão sofrida, eu vivo de forma tão cruel. Será que realmente vale a pena temer a Deus? Ele olha para o caráter dessas pessoas e para o caráter da vida que elas levavam. E isso levanta esse questionamento dentro dele. Será que vale a pena temer a Deus? O versículo 10, ele vai continuar dizendo: por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fontes que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Ele vai destacar algo interessante, né? Os ímpios, muitas vezes, por viverem uma vida de aparência, uma vida de buscar glória para si mesmo, as pessoas os amam, as pessoas idolatram eles. Ele usa essa expressão, para eles, os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, ou seja, uma fonte para beber de uma única vez, de forma abundante. As pessoas olham para os ímpios como se fossem pessoas maravilhosas. As pessoas correm atrás deles, eles buscam a glória para si, e as pessoas vão atrás deles, ficam maravilhadas com eles. E tudo isso causava espanto no salmista. Como pode, Senhor? Como pode pessoas assim, ainda assim, atraírem tantas outras diante deles? Isso causa indignação nesse crente. E deveria causar indignação a nós também. Esse é um ponto interessante que Asaf levanta. Como é triste ver que muitas vezes crentes no Senhor Jesus idolatram tanto pessoas que de amor a Jesus não tem nada. E que vivem uma vida com esse tipo de caráter, negando a Deus, blasfemando a Deus. E são tantas pessoas que idolatram esse tipo de gente, se voltam para essas pessoas, sejam pessoas famosas, pessoas de destaque. Nós deveríamos, em primeiro lugar, ter prazer de andar com pessoas crentes, ter como exemplo para nós homens de fé, pessoas que amam a Deus. Como é ruim ver às vezes pessoas maravilhadas, com os incrédulos, falando de boca cheia deles, ao passo que de pessoas crentes e tementes a Deus, esses mesmos não dizem nada. Veja que o autor aos Hebreus, ele escreve um capítulo inteiro para falar dos heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno. Pessoas que através da fé fizeram grandes feitos, pessoas que eram admiradas, pessoas diante das quais nós poderíamos olhar para elas e tomar exemplo para a nossa vida. O autor aos Hebreus cita uma lista delas. Pessoas que eram fracas como nós, que tinham suas limitações como nós, mas por causa da sua fé em Deus, fizeram grandes coisas. Isso é um exemplo para mostrar para nós que nós deveríamos ter prazer de olhar e de nos espelharmos em irmãos, em pessoas que amam a Jesus. Nós deveríamos querer perto de nós pessoas que têm um compromisso sério com Deus. E não ficar ouvindo, buscando conselho de pessoas que de Deus não têm nada. Não que elas não possam nos ensinar nada, mas que o nosso coração deveria, em primeiro lugar, buscar isso no conselho do Senhor e em pessoas que amam o Senhor. Essa é a ideia. Por isso, Asaf fica com tanta indignação de ver essas pessoas, com o caráter que elas têm,
e os outros, e todos os demais afluindo para elas. Que o Senhor possa nos dar um coração que ama o seu povo. Sem Deus, meus irmãos, nós temos uma visão errada da vida. Sem Deus, nós olhamos para as coisas dessa vida numa perspectiva errada. É a mesma coisa do que Jesus falou. Os nossos olhos se tornam maus. Nós passamos a ver as coisas de uma perspectiva errada. Quando Paulo fala da nossa nova vida em Jesus, ele vai dizer que Cristo, a obra de Jesus, transforma a nossa mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele vai mostrar como a conversão muda a nossa perspectiva das coisas, como nós olhamos para as pessoas, como nós olhamos para cada área da nossa vida, e como nós sabemos que Deus é a resposta para elas. A conversão, a nossa nova vida em Jesus, provoca essas coisas. É uma mudança de mente, uma mudança de perspectiva. A vida que Jesus nos dá tira a nossa perspectiva das coisas dessa terra e levanta o nosso olhar para cima. O pastor Vladimir falou disso na semana passada. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, porque a nossa vida está oculta com Jesus. A nossa vida verdadeira está no alto, não está nessa terra. Por isso, quando nós nos convertemos, nós voltamos o nosso olhar para cima. Nós vivemos na terra olhando para cima. A nossa pátria não é aqui, essa terra. Nós somos cidadãos dos céus. Então isso muda como nós olhamos todas as coisas. Por isso, o profeta teve, o salmista, ele teve a sua fé abalada, porque ele desceu o seu olhar para as coisas dessa terra. Ele disse: será que vale a pena mesmo temer a Deus? Essas pessoas são más e têm tudo. Percebe? Ele estava analisando a vida do ser humano a partir das coisas dessa terra. Nós não podemos cair nesse erro. Ídolos mundanos, admiração por coisas mundanas. Onde está o nosso prazer, o nosso contentamento? E o versículo 13 e 14, ele vai chegar numa conclusão. Dado o caráter dos incrédulos e o que eles têm, o salmista chega numa conclusão. Na sua época, no seu tempo de ignorância, ele diz o seguinte, versículo 13 e 14: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Você já pensou isso? Isso já passou por sua mente? Olha, para que eu temia Deus? Por que eu creio em Deus? Parece que tudo dá errado na minha vida. Eu fui mandado embora do emprego, eu vou ter que pedir a minha casa para me mudar. Uma pessoa que eu amo faleceu. Parece que tudo dá errado na minha vida. E esse pensamento pode vir à tona em nós. Inutilmente conservei meu coração puro. Inutilmente busquei a Deus na minha vida. Quantas vezes nós não nos questionamos? Será que realmente Deus existe? Será que realmente vale a pena buscá-lo? Parece que aqueles que querem dar um jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro nas coisas, parece que tem vantagem em tudo. E eu que quero ser honesto, fazer as coisas direitinho, estou aqui penando, sofrendo, enquanto poderia prosperar muito mais no meu trabalho se eu usasse meios escusos para conseguir as coisas. Será que vale mesmo a pena fazer tudo certinho? Buscar Deus nos mínimos detalhes? Será que vale a pena? Esse questionamento que Asaf estava levantando é o mesmo questionamento meu e seu por muitas vezes. Será que vale a pena buscar a Deus em cada área da nossa vida? É interessante que Moisés, quando escreve Deuteronômio, no capítulo 8, ele vai dizer que Deus conduziu o seu povo pelo deserto para saber o que estava no coração do povo, se o povo guardaria ou não os seus mandamentos. É interessante que às vezes Deus nos conduz em desertos na nossa vida, momentos como esse que o salmista estava dizendo, que pode levantar esses questionamentos, até mesmo abalar a nossa fé. Deus nos conduz para esses momentos para realmente trazer à tona as coisas do nosso coração.
Coisas estas que talvez nós nunca perceberíamos se não fosse o deserto. Coisas essas que continuariam escondidas, impregnadas no nosso coração, se Deus, pelo seu plano maravilhoso, não as trouxessem à tona pelos sofrimentos da vida. Então, assim como Deus conduziu o seu povo pelo deserto para saber o que estava no seu coração, é claro que Deus sabia, mas era para o povo saber, assim Deus conduz o seu povo por lutas nessa vida, para manifestar o nosso coração, para saber onde está o nosso coração. Então Deus, na perspectiva de Deus, sofrimentos que acontecem, que sobrevêm na nossa vida, são na verdade oportunidades de crescimento, oportunidades de autorreflexão, oportunidades que Deus nos dá para lapidar o nosso coração diante dEle. Mostra para mim os caminhos tortuosos do meu coração e guia-me pelo caminho eterno. Quando nós oramos dessa forma, Senhor, me ajuda a ver o que há de mal em mim, muitas vezes Ele vai nos conduzir por situações difíceis para nós. Porque somente nessas situações nós conseguiríamos enxergar quem nós somos. E o salmista, Asaf, até então talvez não entendia que o coração dele era tão apegado aos bens mundanos, até ele passar por essa situação. E Deus estava mostrando ali para ele: Asaf, você tem que tratar o seu coração. Seu coração está muito apegado às coisas dessa vida. Você tem se esquecido de mim. Você tem esfriado na fé, a sua fé tem sido abalada, porque o seu coração está nas coisas passageiras dessa vida. Ele entendeu isso, quando Deus o permitiu vivenciar esse sofrimento, essas experiências que ele estava passando. A ponto dele dizer: inutilmente conservei puro o coração. Paulo, quando escreve 1 Coríntios, no capítulo 15 inteiro, ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E vai dizer como a ressurreição de Jesus, ela é essencial para a nossa fé. No último versículo do capítulo 15, Paulo vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, não é inútil. Asaf diz: inutilmente conservei puro coração. Paulo está falando, porque Jesus ressuscitou dos mortos, tudo o que nós fazemos para Deus não é inútil. Por que Paulo diz isso? Porque ele está dizendo uma perspectiva de quem olha para cima. Asaf está dizendo que é inútil, uma perspectiva de quem olha para baixo. Para onde você está olhando nessa noite? O que te impulsiona a ser e a viver do jeito que você está vivendo? As coisas dessa terra ou a glória do seu Salvador? Aonde está o seu coração? Você tem se questionado se é inútil você fazer tudo certo? Eu convido você a olhar para o alto, a olhar para a ressurreição de Jesus, a olhar e saber que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e tudo aquilo que fizermos para Ele redundará em glória eterna para o seu nome. E é nisso que está a nossa alegria, em ouvir da boca do Senhor: vinde, bendito do meu Pai, fosse fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Existe coisa melhor do que o elogio de Deus, que conhece o nosso coração? As pessoas que nos elogiam, elas não conhecem o nosso coração, elas veem o que está fora. Mas receber um elogio daquele que conhece o nosso coração, isso é fantástico. Que Deus possa de fato nos elogiar, aquele que conhece o nosso coração. Não existe alegria maior para o crente do que ouvir um elogio da boca de Deus. Nisso, tudo vale a pena, nos mantermos fiéis ao Senhor. E a partir do versículo 15, acontece a reviravolta do texto. Acontece, o jogo vira. Até aqui Asaf estava dizendo: puxa, olha os ímpios, olha as coisas que ele tem. A conclusão conservei inutilmente o meu coração. Se o salmo acabasse aqui, seria uma triste história. Asaf estava falando do seu mau testemunho aqui.
Mas a partir do versículo 15, Deus toca, né? Asaf vai partilhar do momento em que Deus toca o seu coração e o faz enxergar a vida não mais com os olhos, não mais uma perspectiva terrena, passageira e transitória, mas a partir de uma perspectiva eterna. E agora ele começa a olhar tudo de forma diferente, porque as lentes que ele está usando agora mudaram, não são mais lentes terrenas, são lentes eternas. Olha só o que ele vai dizer do 15 ao 17. Se pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Olha agora. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O versículo 17 é o ponto de reviravolta. Eu pensava dessa maneira até que entrei no santuário de Deus. Isso trazendo para nós, quando eu busquei a Deus, quando eu estive na presença de Deus e elevei meu pensamento para as coisas eternas. Eu pensava assim até considerá-los a partir de como Deus os vê e a partir do que Deus fará com eles. Eu pensava de forma errada até voltar os meus olhos para o alto novamente e olhar para o fim deles, para o final da vida dos ímpios. Ele não estava mais com o olhar nas coisas que estavam próximas dele, ele não estava mais com o olhar nas coisas transitórias e passageiras, ele voltou os olhos agora para a eternidade, para o final, para o dia final, para o dia do Senhor. O salmista buscou a Deus e voltou seus olhos para as coisas eternas. Essa foi a reviravolta do salmo. E ele vai dizer assim, agora, olhando para os ímpios a partir das lentes de Deus. Antes ele olhou para os ímpios a partir das lentes terrenas. Agora ele vai fazer uma leitura dos ímpios, dos arrogantes que ele disse lá no começo, a partir de uma perspectiva divina. Ele diz assim, no versículo 18 a 20. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor ao despertares desprezará a imagem deles. Ele vai falar, o Senhor coloca eles em lugares escorregadios, ou seja, em prazeres que no final das contas vão se voltar contra eles mesmos, prazeres perniciosos que vão corromper essas pessoas. E ainda mais, o Senhor no final das contas, quando o Senhor despertar, o Senhor vai destruí-los. Ele usa essa expressão despertar, porque até agora o Senhor está sendo paciente com os ímpios, né? Até parece que Deus está dormindo, mas Pedro vai dizer na sua epístola, não vejamos a aparente demora de Deus de julgar o mal, como se Ele estivesse fazendo pouco caso, mas como se Ele estivesse mostrando a sua misericórdia, a sua paciência, a sua longanimidade, e é assim que Ele está. E quando Ele despertar, ou seja, quando Ele for agir para julgar, Ele vai destruir todos os ímpios. E essa era uma perspectiva que o povo, mesmo no Antigo Testamento, ele tinha. Se você for ver os profetas do Antigo Testamento, falando do dia do Senhor, que era um dia final, um dia futuro que eles tinham, de julgamento, você vai ver que era um dia terrível. Muitos profetas falam desse dia como um dia terrível. Olha só o que diz Sofonias, capítulo 1. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles se derramará como pó, a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina contra todos os moradores da terra.
Veja que dia terrível profetiza o profeta Sofonias. Esse é o dia do Senhor, um dia de indignação contra os ímpios. Asaf volta os seus olhos para isso. Eles estão alegres hoje, mas eles serão consumidos. O pecado promete alegria passageira, mas leva à perdição eterna. Enquanto servir a Jesus leva talvez a tribulações momentâneas, mas produz eterno peso de glória acima de toda comparação, alegria e gozo eternos. Onde você tem colocado os seus olhos? Nas coisas de agora ou nas coisas futuras? Ao mesmo tempo que o dia do Senhor é um dia terrível para os ímpios, Malaquias vai mostrar uma outra faceta do dia do Senhor. Ao passo que é tristeza para os ímpios, é grande alegria para aqueles que amam ao Senhor. O profeta Malaquias vai dizer: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas olha agora: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Para vocês será como o sol da justiça, trazendo nas suas asas a salvação. Essa é a perspectiva nossa quanto ao dia final. Alegria, expectativa. Olha, Maranata, vem Senhor Jesus. E no versículo 21 ao 28, ele vai começar a olhar para si mesmo, na perspectiva de Deus. E ele vai dizer: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. É interessante que esse trecho se assemelha muito àquilo que Jó falou, né? Lembra Jó? Deus tirou tudo dele, tirou tudo. Esse cara não tinha feito nada de errado, era alguém temente a Deus, mas Deus tira tudo dele, só deixa a sua vida. E chega uma hora que ele começa a discutir com Deus, mas no final, lá no capítulo 42, Jó vai dizer, muito semelhante a Asaf: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Não adianta nós discutirmos com Deus, nós sempre vamos perder a discussão, porque nós não conhecemos um palmo à frente dos nossos olhos. Deus conhece toda a nossa vida e a faz de uma forma gloriosa, para trazer glória para o seu nome, trazer crescimento e temor dele nos nossos corações. Mas Asaf continua dizendo: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Versículo 24, tu me guias com teu conselho, depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Em outras palavras, quando ele voltou seus olhos para Deus, ele tinha certeza de uma coisa: Deus não nos abandona jamais. Ele lembrou a sua convicção: Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Assim como diz Hebreus, capítulo 13, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com todas as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa perspectiva e essa certeza devem guardar o nosso coração. Assim como o salmista ele diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quando Deus entregou seu Filho por nós, Ele deu tudo por nós na cruz. Ele deu tudo por nós. Muitas vezes nosso coração se envolve tanto com as coisas dessa vida, que nós pensamos que para sermos completos nós precisamos de muito mais.
O salmista, em outras palavras, está dizendo: Deus é a porção da minha herança. Tudo aquilo que eu preciso está no Senhor. Se eu perder todas as coisas e ainda tiver o Senhor, eu tenho tudo. É assim que nós devemos olhar para Cristo. Deus enviou seu Filho para mudar a nossa vida, para nos salvar dos nossos pecados, para pagar uma dívida que era impossível para nós. E Ele nos deu a salvação graciosamente, moendo o seu Filho na cruz por nós. Se você tem Jesus, você é filho de Deus e você tem todas as coisas. Nada pode mudar isso. Paulo aos Romanos vai dizer: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, pelo contrário, por todos nós o entregou, também não nos dará com Ele graciosamente todas as outras coisas? Se Deus deu o seu Filho, todas as outras coisas Ele tem cuidado, Ele está suprindo, Ele é o nosso Deus. Que você, que eu, que todos nós possamos voltar o nosso coração para Deus, voltar o nosso coração para as coisas do alto. Se você anda desanimado, se você tem perguntado, assim como o salmista, será que vale a pena servir a Deus? Lembre disso, volte seu coração para a ressurreição de Jesus, para a sua nova vida e para a certeza de que tudo que nós fazemos nele redunda em glória eterna para o nome do nosso Deus. Amém?